Bom, alunos, nós vamos retornar ao conteúdo da aula, da outra videoaula, e vamos revisar Immanuel Kant mais um pouco. Então, vou trazer mais um pouco de conteúdo para vocês sobre Immanuel Kant, que é importante. Por que Immanuel Kant, então, vai ser importante dentro da filosofia? Filosofia contemporânea. Filosofia moderna com a filosofia contemporânea. Porque ele traz o criticismo, uma nova forma de filosofar, certo? Então, essa nova forma de filosofar que Immanuel Kant traz é que vai ter essa importância dentro da filosofia contemporânea. Vamos entender, então, qual que é essa nova forma de filosofar do Immanuel Kant. Para ele, o pensamento tem duas fases. A pré-crítica, a metafísica tradicional. Caracterizar uma realidade que transcende a experiência sensível. Então, para ele, por exemplo, o pensamento tem essa fase aí a experiência sensível, que transcende a experiência sensível os conceitos da verdade, por exemplo. A verdade, os conceitos de verdades absolutas, por exemplo, a metafísica. E você tem dentro do pensamento, para alcançar aí o conhecimento, a crítica. Após a leitura da obra de David Hume, responder as seguintes questões. Vamos lá, o que ele coloca? Quais são os limites e as possibilidades do conhecimento humano? Então, para Immanuel Kant, ele vai se libertar um pouco desse pensamento aqui, ó, dessa pré-crítica, desse pensamento da metafísica. Porque até esse momento, acreditava-se que a verdade, o conhecimento clássico, era alcançado com essa metafísica. Para ele vai transcender o seu pensamento trazendo a crítica. A partir do quê? Da leitura dessa obra de David Hume, que ele vai atrás dessa pergunta epistemológica. Quais são os limites e a possibilidade do conhecimento humano? Para ele entender isso, né, para ele chegar a uma resposta sobre a questão, ele escreve um livro, Crítica da Razão Pura. Apresentou a participação do sujeito na construção do objeto de conhecimento por meio das faculdades da sensibilidade e do entendimento. Isso que é inovador em Immanuel Kant. Porque antes, o que você tinha? Uma verdade absoluta que não tinha participação do sujeito. Então, um racionalismo puro. Isso era a ideia. E o conhecimento se alcançava dessa forma. Tá? Para Immanuel Kant, qual é o inovador dele? Ele coloca o sujeito como a construção do objeto. Então, a parte crítica, as faculdades da sensibilidade e do entendimento parte para você alcançar o conhecimento do sujeito. Não o objeto que te dá o conhecimento, mas o sujeito que alcança, né, através do quê? Tendo o contato, né, com o conhecimento, a pré-crítica, ele vai fazer uma crítica, ele vai buscar com as suas faculdades de sensibilidade e do entendimento uma verdade. A sensibilidade, duas categorias, a priori e transcendental, espaço e tempo. O entendimento é a faculdade do sujeito que produz conceitos, como representações suas. Então, ou seja, você tem duas formas para ir alcançar esse conhecimento humano e as possibilidades de conhecimento e de limites do conhecimento humano. Através da sensibilidade, que são duas categorias. A priori, ou seja, o que vem antes, né? E a transcendental, que está além de todo o conhecimento, tá? Isso está dentro do espaço e tempo. E o entendimento, ou seja, a faculdade que o sujeito tem de produzir o conhecimento. Então depende do que ele entende para ele produzir seu conhecimento. O juízo é o exercício racional de reunir várias características do mesmo objeto na mesma sentença, em que haja um sujeito A e seu predicado B, esfera da linguagem. Então, Immanuel Kant, para ir atrás do conhecimento, ele vai estabelecer essa categoria do juízo. Nós temos aí o juízo de apreensão dentro de Immanuel Kant, que são dois juízos, a priori, aprendido apenas pelo intelecto, sem experiência sensível puros. Por exemplo, duas retas, elas são paralelas. Ponto. Isso é um juízo a priori. E a posteriori, aprendido por intermédio dos 5 sentidos e não podem ser universais, subjetividade. Vou dar um exemplo. A capa daquele livro é verde. Você teve que ter uma experiência com aquele livro para dizer que a capa daquele livro é verde. Mas quer dizer que todas as capas do livro são verdes? Não, só aquele que você teve a experiência.
Você tem o juízo de conteúdo, juízos analíticos, afirmativo, predicado está contido no sujeito, sempre a priori. E o juízo sintético são aqueles em que a conexão entre o sujeito e o objeto não apresentam identidade. Podem ser a priori ou a posteriori. Então, dentro do juízo de conteúdos, ele faz essa divisão de juízos analíticos e juízos sintéticos. Os juízos analíticos, eles são afirmativos, predicado está contido no sujeito, sempre a priori, tá? E os juízos sintéticos são aqueles em que a conexão entre o sujeito e o objeto não apresentam identidade. Podem ser a priori ou a posteriori. Limites do conhecimento humano. O fenômeno, tudo aquilo que se manifesta para os sentidos, é tudo aquilo que aparece para um sujeito cognoscente. O que é isso? Então, qual é o limite do conhecimento humano? Os nossos sentidos. Então, a partir do momento que a gente tem um contato, né, com as coisas, que nós somos o sujeito que tem contato com o objeto e produzimos um conhecimento, qual então é o limite desse conhecimento? Os nossos sentidos. Então, até onde a gente consegue ir. Coisa em si, tudo o que existe, mas não pode ser experimentado pelo sujeito, possui existência pura sem qualquer representação. Outro limite do nosso conhecimento humano são objetos que existem, são coisas que existem, conhecimentos que existem, que a gente não possui existência com elas. E isso também é uma limitação, é um limite do nosso conhecimento. Existe? Existe, mas nós não teremos esse contato, não será experimentado pelos nossos 5 sentidos. O que é a ética dentro de Immanuel Kant? Buscou os princípios universais que regem as ações humanas. Então, para ele tem que entender, né, que ele entende a ética como princípios universais, que vai determinar como uma sociedade vai, se ela vai para cá ou se ela vai para lá. É a ética que faz essa determinação. Ele vai escrever sobre a ética nesse livro, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, em 1785. Então, para ele, a ação moral tem que ser guiada por princípios racionais. E para isso, ele cria imperativos. O principal dentro do Immanuel Kant é o imperativo categórico, fundamentado da ética kantiana. Dever que cada um de nós tem de agir, conforme princípios universais que trariam o bem para todos. 3 formas: lei universal, fim em si mesmo e autonomia. Então, o que é o imperativo categórico? Que todas as ações que nós fazemos pode sim virar uma lei universal moral. Então, que nós temos que tomar cuidado. Então, nossa ação moral tem que ser guiada por princípios racionais. Por quê? Porque nossa ação moral dentro da sociedade pode virar o quê? Um imperativo categórico. Pode sim virar ética, um princípio universal que vai reger a ação humana. Então, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque esse imperativo categórico pode se tornar uma lei universal. Então, às vezes, por exemplo, você não está guiado pelo racional e guiado pelo emocional e isso virar uma lei universal. Para Kant, isso é muito perigoso, né? Então, nós temos que guiar as nossas ações morais entendendo que pode virar uma lei universal, um fim em si mesmo, e termos na nossa capacidade mental que nós temos que ter uma autonomia de pensamento para alcançar a nossa ação moral de uma forma racional. Então a gente não pode se guiar pelo senso comum, né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo dessa ideia do imperativo categórico que Immanuel Kant está escrevendo aqui. Quando há um acidente de caminhão, a gente sabe que roubar não pode, né? Que é punido. Tem várias leis sobre essa questão de roubar, mas o que as pessoas fazem? Elas param e vão lá e pegam a carga, né? Então, o que o Kant diz sobre isso? A gente tem que entender que às vezes essa nossa ação moral pode se tornar o quê? Um imperativo categórico e as pessoas gradativamente vão parando e saqueando a carga. E a gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que pensar de uma forma racional, porque a gente sabe que roubar é crime. Então, se você roubar uma carga, você está o quê? Sendo um ladrão. É isso que o Kant está dizendo, que a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações dentro da sociedade, porque isso pode virar um imperativo categórico.
E aí eu coloquei uma frase de Immanuel Kant: a boa vontade é a condição indispensável para sermos dignos de felicidade. Avisos importantes. Faça uma pesquisa e escreva no seu caderno que é imperativo hipotético, Immanuel Kant, no máximo 20 linhas. Não esqueça de deixar o seu nome no comentário para constar como chamada. Qualquer dúvida, estarei lá no WhatsApp, tá? É só me perguntar. Mas também me procure no Instagram, @RodriguesFerreiraDias, que na medida do possível retornarei. Até mais!